Vlahovic, Conceição, Vlahovic, Conceição. Bentornada, tifoseria bianconeira. Tchau, tifoso bianconeiro. Finestra bianconeira. Pós-jogo de Champions League contra o Leipzig. Lápis é lápis de cor. Vamos falar dessa partida eletrizante no 220 da Champions, que acabou há pouco tempo atrás. Antes de mais nada, lembrando que dois recadinhos rápidos. Hoje, dia 2 de outubro, estaria fazendo aniversário Omar Sivori, ítalo-argentino, grande Omar Sivori, El Cabeçon, um dos maiores jogadores da história da Juventus, né? Atrás só do Boniperti e junto ali com o Del Piero, o Omar Sivori, uma lenda, faria hoje aniversário, faria 89 anos. Dito isso, Juventus 1, 2, 3, Leipzig 2. Tem muita coisa para falar no vídeo, fica até o final. Não conhece o Finestra? Se inscreve, espalhe para os amigos. Tem um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, porque tem torcedor da Juventus de Turim no Brasil. Somos do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil. E eu já convido vocês, a ativar o sino, se inscrever no Finestra, porque hoje é o dia da justiça, mas tem muita coisa para falar, como nem tudo são flores. O Bremer machucou e isso cortou um pouco, baixou um pouco a minha bola. Deixa eu colocar o Vlahovic e o Conceição aqui no fundo. Por falar em Conceição, fique ligado no canal, porque vai ter novidade em relação ao Conceição. Aqui. Conceição. Bom, melhores em campo, para começar logo de cara: Perin, Kalulu e Fagioli. Né? Claro que os outros também foram muito bem, o Conceição foi bem, mas esses três foram primordiais. O McKennie fez uma grande partida, eu estou apontando os melhores, todo mundo foi bem, os melhores. Né? O Cambiasso que não foi tão, né? Mas Perin, Kalulu um pouco acima e o Fagioli que foi muito bem também. Né? O Perin hoje entrou, parecia o Dinosoff ou parecia o Buffon para os mais novos. E o Kalulu extremamente importante. Né? Quando eu falo que tradição é uma coisa forte, é uma coisa pesada, camisa, todo respeito, agora eu vou causar, mas não é entusiasmo de pós-jogo, porque são 7h30 da noite, o jogo já acabou mais de uma hora, eu estou mais calmo. Com todo respeito ao Leipzig, com todo respeito a Manchester City. Você tá louco, Mário? Sim, Manchester City. Se a imprensa brasileira lambe o Manchester City, problema é da imprensa brasileira. Com todo respeito a Paris Saint-Germain, tradição é tradição. Hoje venceu a camisa. Hoje venceu o time grande. E sim, a Juventus tem muito dinheiro, ela não nasceu rica, ela se tornou, na família Agnelli, que completou 100 anos ano passado, uma sociedade com mais poder financeiro, e pertence ao Welcome, bilionário Welcome. Mas não é esse o ponto. A Juventus tem muita história, tem muita tradição, chegou em enésimas finais de Champions, é o primeiro time da Europa a conquistar todas as competições possíveis na Europa. Nem o Real Madrid tem, que é a Recopa, a UEFA e a Champions. Depois o Ajax e o Bayern igualaram esse feito. Tá certo? E hoje venceu a equipe grande, a equipe da camisa, a equipe da tradição. Qual é o ponto positivo? Isso aqui, o mental. Porque a gente venceu com 10 jogadores em campo, 10, e contra uma arbitragem que foi vergonhosa. Eu não gosto de falar da arbitragem. Teve o jogo do Napoli, teve o último jogo aí do campeonato. Eu sempre falo, eu não falo de arbitragem, mas não tem jeito.
No primeiro tempo, teve um pênalti em cima do Vlahovic. O VAR devia, pelo menos, chamar o árbitro para verificar o lance. Para mim, foi pênalti. Mas se ele olha e fala que não foi, beleza, ele pelo menos olhou, ele consultou, ele não fez nem isso. A vontade de expulsar o De Gregório foi muito grande, tá certo? Foi uma arbitragem escandalosa. E com um a menos, a Juventus, que teve logo de cara, com 5 minutos, a saída do Bremer, depois mais 3 minutos, saiu o Nico Gonzalez, o time sai atrás, busca o empate, toma 2-1, um a menos em campo, faz 2-2 e vira para 3-2, mostra o quê? Que a gente tem um mental muito preparado para disputar essa competição com um time jovem, um time razoavelmente jovem. Então é uma daquelas partidas épicas. Agora, isso é uma coisa corriqueira na história da Juventus. Tirando os últimos 4 anos, se vocês forem resgatar jogos mais antigos da história da Juventus, contra equipes maiores, a Juventus consegue esses resultados, inclusive com o Real Madrid. Tá certo? Bom, Vlahovic hoje fez gol em jogo grande, em jogo que conta, em jogo que importa, contra um time pequeno, tá? Mas fez 2 gols e 2 belos gols, presença de centroavante. É o que eu falo, ele tem bola para jogar na Juventus. É só isso. Então, fico muito, mas muito feliz por esses gols do Vlahovic. A resposta, Vlahovic, é assim, é no campo. Não é fazendo assim para a torcida. É no campo, tá? Porque você tem tudo para ser um bomber, para entrar para a história da Juventus, né? Muita gente questionando, mas como que o Milan perde o Kalulu? Eu já prefiro dar méritos ao Giuntoli, que trouxe o Kalulu, que trouxe o Bremer. Bremer estava para assinar com a Inter. Tem vídeo no canal onde eu falo, atenção que ele não vai para a Inter, a Juventus está entrando no negócio. Tem vídeo no canal. Cortou os olhos do Marotta, tá certo? E aí, o Perin entra no lugar do de Gregório e tem um final épico, com defesas épicas. Ele que já tinha jogado bem na Champions contra o Paris Saint-Germain lá, né, parando o Mbappé. Né? Tomou um gol, é verdade, mas não fosse ele, a gente teria perdido de muito mais. Foi 2-1 para o Paris na época. Dito isso, né, nesse novo modelo, a atual classificação, a Juventus está em 7º, está na frente do City, que está em 8º. Se acabasse hoje, estaremos classificados diretamente, tá? Mas não acaba hoje, tem ainda 6 jogos pela frente. O próximo jogo contra o Stuttgart em casa, próximo jogo da Champions, evidentemente. E eu poderia falar muita coisa aqui, eu podia falar de arbitragem, eu podia fazer um desabafo contra aqueles torcedores que vivem falando a Juventus pipoca em Champions, a Juventus amarela em Champions, a Juventus não tem camisa porque o jogador treme. E aí eu vou pôr o fator sorte e o fator azar, que fazem parte, infelizmente, de um contexto. Eu não me conformo, eu só não estou aqui dando cambalhota, porque eu estou muito, mas muito preocupado com o Bremer. O Bremer é o jogador que nas últimas partidas, aliás, desde o início, desde a pré-temporada, é o único que vem mantendo uma regularidade. É o único que vem mantendo a média. Se a defesa do Juventus é pouco vazada, passa pelo Bremer. Não que o Gatti não esteja à altura, não é isso. Mas o Bremer encaixou como uma luva nessa defesa e ele passa confiança para os jogadores de meio de campo, que ficam ali na cabeça da área. Você olhar para trás, imagina o seguinte, você olha para trás e vê na defesa o Cannavaro. Você fala, opa, tem zagueiro. O adversário olha e fala, opa, tem zagueiro lá. Quando o Bremer sai, fica vulnerável. A gente toma um gol, o primeiro gol, que não tomaríamos se o Bremer tivesse. Agora, sabe qual é o retrato que eu faço dessa situação do Bremer? Imagina o seguinte, você está saindo de casa para fazer uma foto 3x4, aquela foto importante, a foto, sei lá, do seu passaporte, e você tropeça, cai, quebra o dente, fica banguelo e tem que fazer a foto sorrindo.
É muito azar o que aconteceu com o Bremer, com 5 minutos. É muito azar. Essa Copa é uma Copa maledeta. É muito azar o que aconteceu com o Bremer. Isso pode acontecer com qualquer jogador, em qualquer competição, até em treinamento. Tem jogador que foi cortado de Copa do Mundo num treino. Infelizmente teve isso com o Bremer. Eu não tenho nenhuma atualização. Suspeita-se, é só uma suspeita, e tomara que seja só uma suspeita, de cruzado, ligamento cruzado. Tomara Deus que não seja isso. Porque aí nós vamos ter dois problemas. A gente perde o jogador para o resto da temporada. E segundo, eu não me lembro de um jogador que rompeu o ligamento e voltou igual, no mesmo nível. Eu não me lembro. O Chiesa é um deles. Né? Aqui no futebol brasileiro, o próprio Ganso nunca mais foi o mesmo. Ele machucou novo, lá atrás, não é o Ganso de agora, fim de carreira. E o Chiesa foi recente. Então, tomara que ele não tenha rompido isso, porque esse cara estava sendo uma muralha lá atrás. Estava encaixando muito bem. Tomara que não seja isso. Tomara. Né? Porque para você disputar a Champions, você precisa ter o quê? Banco de reserva. Quando você olha para o banco de reservas, é que você vê se você tem condições de fazer uma bela figura na Champions. E nós perdemos o Bremer. Nós temos uma defesa banguela daqui para frente. Isso é muito preocupante. Para disputar o italiano, ok, dá para encarar. Mas para nível Europa, pesa e pesa muito. É esse cara que vai intimidar, ou que ia intimidar, defesas como a do Bayern, por exemplo. Ataques como o do Bayern. Estava aí convocado na seleção brasileira, não por acaso. Então é por isso que eu estou um pouco comedido aqui no vídeo, por isso que eu não estou dando cambalhota, apesar de estar muito feliz, porque foi para lavar a alma. Né? Você hoje foi muito mal intencionado, o árbitro. Ele não olhar o lance do Vlahovic no primeiro tempo, que foi pênalti, foi muita da sem vergonhice, né? Da UEFA, a UEFA que faz um formato estilo Superliga, né? Mas eu tinha que falar dessa superação mental da Juventus, que com um a menos empata e vira o jogo, e o Conceição ele entra como se nada fosse, como se fosse um jogo de pelada, de bairro, faz uma bela jogada e faz um belíssimo gol, dando números finais e, claro, graças ao Perin. Vitória não gigante, vitória maiúscula da Juventus, fora de casa, 6 pontos, 100% de aproveitamento e principalmente mostrando que na Europa tem que jogar para frente. Em momento algum, com um a menos, o Mota quis segurar o jogo. Porque fosse assim, na hora do 2-2 ele colocasse todo mundo atrás. Ele foi para frente, tentou fazer o terceiro, conseguiu fazer o terceiro e sim, correu riscos, podia ter acabado 3-3 ou até 4-3 para os caras, porque a gente estava em 10. A gente estava em desvantagem numérica. Mas ele foi ousado, foi corajoso. E a Juventus foi aguerrida. Como eu disse no início do vídeo, a Juventus foi tradição, foi camisa, foi gigante. Mas o Lipsia é só o Lipsia. É um time pequeno. Pequeno. Tá? Com todo o respeito ao Lipsia. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Acho que eu não esqueci nada. Domingo tem a partida contra o Cagliari em casa. Espero que a Juventus vença. Né? Não fique só comemorando, mas que entra com a cabeça no lugar. Horário legal para vocês, 7h30 da manhã. Eu fiz um vídeo no canal uma vez, teve um pré-jogo às 7h30, onde eu ensinei a fazer café. Porque para fazer num horário desse, tem que, né, acordar com as galinhas. Então domingo 7h30 tem esse jogo. A gente se vê antes, que eu devo fazer um vídeo antes. E eu já preparava um vídeo especial para falar do Bremer e agora acontece isso. Em todo caso, a gente vai atualizando. Como eu disse, amanhã tem um vídeo da coleção de camisas. A gente volta na sexta também. E vamos torcer, ó, cruzar os dedos para não ser nada grave com o Bremer. Dito isso, forza Juve! Até o fim, fino alla fine, porque isso é Juventus. Isso é Juventus na Champions, é tradição, é camisa, é força, é superação, é determinação e é contra o VAR, é contra essa pouca vergonha que se tornou a UEFA. Mas a Juventus hoje foi Juventus. Boa terça-feira, ou melhor,
Boa quarta-feira a todos e Forza Juve!